Senhor, irmãos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Louvado seja o Senhor pela sua vida, que conseguiu chegar aqui, mês de férias. Nosso pastor está de férias também, inclusive. Mas nós estamos aqui cultuando o nosso Deus. Amém? Vamos ler o verso 1, do verso 22 ao verso 25. Diz assim: uma vez que vocês foram purificados pelos seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Vamos orar. Pai Santo e amado, eu te agradeço por mais um dia, por mais um culto, mais uma oportunidade de estarmos em comunhão diante do Senhor. Te agradeço pela vida de cada filho teu que conseguiu chegar aqui esta noite. Te agradeço pelo momento de louvor que tivemos. E nesse momento eu te peço pela tua santa palavra, Deus, que ela possa produzir o devido efeito nos nossos corações, que nós possamos entendê-la da forma correta, da forma que o Senhor, da forma que lhe apraz, e que possamos estar firmados na eternidade esta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quanto mais próximos estamos de Deus, de forma mais palpável, nós vemos, nós percebemos a eternidade. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais distantes estamos do Senhor, nós fixamos nossos olhos cada vez mais em realidades passageiras. Você já olhou álbuns de fotos da sua infância? Já olhou para momentos felizes que aconteceram com alegria? Ou já olhou para momentos tristes que aconteceram no passado com pesar? Acredito que sim. Ou já sentiu saudade de alguém? Ou já olhou para trás com seus 40 e poucos, 50 e poucos anos com alegria de saber que tudo isso aconteceu? Tudo isso que a gente falou agora são memórias, ficaram para trás. E todas essas coisas fazem parte da vida humana e especificamente da brevidade da vida humana. Nós somos finitos, o tempo passa rapidamente, as horas passam, os dias passam, os anos passam. A realidade terrena é repleta de experiências passageiras, experiências que se vão. Mas hoje eu quero pensar com vocês sobre uma realidade diferente dessa, que inclusive pode ser experimentada ainda aqui na Terra, mesmo que não completamente. Nós vamos refletir sobre os dias que durarão para sempre, em contraste com a brevidade dessa vida humana que nós falamos agora. O nosso intuito agora, com essa reflexão, é estarmos firmados na eternidade. Nós estamos na primeira carta de Pedro. As epístolas de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro, fazem parte de um grupo chamado Epístolas Gerais, Epístolas Universais. Por que isso? Diferente, por exemplo, da carta de Paulo aos Gálatas, carta de Paulo aos Efésios. Não existe uma igreja definida, mas há sim destinatários. O capítulo 1, nós estamos, verso 1 diz: aos eleitos que estavam vivendo como estrangeiros em algumas cidades, citadas nesse versículo. Então, esse pessoal são os destinatários de Pedro. E essa é uma carta extremamente pastoral. Pense no seu pastor, o pastor Vago, falando com você, lhe aconselhando. Essa carta tem esse teor de um aconselhamento. Um teólogo, Isaac Walton, adjetiva essa carta como uma carta afetuosa, amante, modesta, humilde. Então é um teor íntimo. A forma de escrita é percebida como fruto do amor desse pastor pelas suas ovelhas, que ele deseja juntar ao seu povo, e esse pastor sabia que coisas piores ainda viriam. Por isso ele é tão incisivo com as suas ovelhas.
E ele incentiva que os leitores se mantenham firmes em sua conduta, firmes em sua inocência, firmes em seu caráter. E essa carta, além disso, se apresenta profundamente interessada na segunda vinda de Cristo, na volta, no retorno do Rei. Então, o retorno de Jesus é o primeiro plano na mente de Pedro, e ele quer que seja o primeiro plano na mente dos seus leitores, nas nossas mentes. No capítulo 1, que nós estamos, existe lá no verso 2 uma bela apresentação da ação da Trindade. Vamos ler o versículo 2. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é uma bela apresentação da Trindade, do Deus triuno agindo. Deus Pai nos escolheu, Deus Filho nos redimiu e o Espírito Santo nos santifica. E olhando essa apresentação do Deus triuno, eu lembro do batismo de Jesus. O batismo de Jesus foi submetido, o batismo de João. Jesus sendo contado entre os pecadores. O batismo de João era batismo para arrependimento. Deus Pai bradando do céu: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho grande alegria. E o Espírito Santo pairando sobre aquele lugar. Esse é o Deus triuno. É a esse Deus que Pedro dá glória e louvor pelo grande feito da salvação. O Deus verdadeiro, o Deus triuno. E ele entra na questão da salvação e na vida eterna no versículo 4. Ele diz que a vida eterna é a viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada no céu. É sobre essa vida eterna que nós vamos falar hoje. E além disso, além de apresentar o Deus verdadeiro, o Deus triuno, Pedro exorta seus leitores à santidade. Ele diz: sejam santos em tudo que vocês fizerem, porque é santo aquele que os chamou. Sejam santos como eu sou santo, aquele que cita Levítico. Deus Pai é o modelo da nossa santidade. Então, tendo apresentado o Deus verdadeiro, tendo apresentado a viva esperança da salvação pela morte de Jesus, a busca para sermos santos como aquele é santo aquele que nos chamou, Pedro finaliza esse capítulo com belas pontuações sobre a eternidade. E agora a gente chega no nosso tema de hoje. Meus irmãos, a viva e poderosa palavra de Deus retira os nossos olhos da brevidade da vida humana e os fixa na eternidade. A viva e poderosa palavra de Deus retira os nossos olhos da brevidade desse plano, da brevidade da vida humana e os fixa na eternidade. Nós vamos ver agora como a eternidade se apresenta por meio do efeito da palavra de Deus nos nossos corações. Vamos reler o verso 22. Diz assim: uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Então, em primeiro lugar, sobre a eternidade é refletida com o amor sincero entre os irmãos. O nosso primeiro ponto é o amor. Uma vida santa é incompleta se não for acompanhada de amor. Pedro aqui está falando do amor fraternal, do amor entre os irmãos. Note que esse versículo está no passado. Ele fala: uma vez que vocês foram purificados, quando obedeceram à verdade, ou por causa da nossa obediência à verdade. Então, ao entendermos e confessarmos a realidade do Evangelho, nós reconhecemos como pecadores somos, com necessitados de Cristo somos, e diante disso aceitamos pela fé o resgate propiciado pelo Cordeiro Santo, imolado, morto na cruz. E então somos purificados dos nossos pecados. Essa é a verdade. O versículo fala por causa da nossa obediência à verdade. A verdade é essa, é o Evangelho da graça. Então, nós somos resgatados por Cristo. E tendo sido resgatados por Cristo, nós somos inseridos numa nova existência. Essa nova existência é o corpo de Cristo, é a igreja. Nós somos membros uns dos outros. Jesus orou, disse que todos sejam um. O apóstolo Paulo falou: somos membros uns dos outros e devemos considerar o nosso irmão, esse irmão que está ao seu lado, maior do que nós mesmos.
João falou, o apóstolo João, amemos uns aos outros. Então, esse é o corpo de Cristo. Quando a eternidade invade os nossos corações pela fé no sacrifício suficiente de Jesus Cristo, o amor entre os irmãos é uma realidade. O amor fraternal é uma realidade. Então, o amor fraternal é um dos efeitos da eternidade, da vida eterna nos nossos corações. Pedro detalha esse amor. Ele vai acrescentar agora forma e intensidade a esse amor. Olha o que diz no versículo. O amor fraternal sem fingimento. Em outras versões, não hipócrita, não fingido. Ou seja, um amor sincero, um amor de coração. No Novo Testamento, a palavra coração é quase sempre uma alusão ao nosso homem interior, ao nosso ser interior, não ao nosso órgão, mas à nossa alma, ao íntimo do nosso ser. Então, um amor sincero é aquele que brota da alma, que brota do íntimo do nosso ser. E esse amor manifestado é um atributo desse ser interior. Não é uma mera conveniência, não é por fingimento, mas é um amor sincero. E nós sabemos que hoje, e na história da humanidade, nós vemos de forma repleta relações rasas, afetos que nascem por meio do interesse, manifestações de amor fingidas, até mesmo nós, muitas vezes, sem perceber, estamos tendo relações extremamente rasas com os nossos irmãos. O amor que Pedro fala aqui, na verdade, deve ser parte da essência do nosso ser interior, assim como é parte da essência do ser do nosso Deus. Vamos ler primeira carta de João, capítulo 4, verso 7. Ele fala sobre esse amor fraternal. Diz: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor vem de Deus, então faz parte da essência do ser de Deus. E isso também deve ser manifestado no íntimo do nosso ser, no íntimo do nosso coração. E ele fala dessa forma, que é sincero, e Pedro fala também sobre intensidade, no verso 22 ainda. Ele diz um amor ardente, de forma ardente, da ideia de fervorosamente ou constantemente. Esse ardente não é aquele mero sentimento que a gente tem quando tem uma paixão romântica sobre alguém, com o nosso cônjuge, com alguém que está conhecendo para namorar. Não é esse ardente. Ardente aqui é eptenes. No grego diz esticar. Então pense no amor de atitude que vai sendo esticado, prolongado, persistido propositalmente. Isso vai muito além de um mero sentimento. Amar ardentemente, nesse versículo, diz respeito à prática do amor. Uma atitude de amor que quer ser colocada em prática, que quer ser constante, que mostra persistência. E o amor, esse amor fraternal, é uma exigência para nós cristãos. É um dos marcos da eternidade, dessa eternidade que nós estamos falando hoje, nos nossos dias. Então, eu falei no início que essa eternidade pode ser vivida ainda hoje. Uma das marcas dessa eternidade é o amor entre os irmãos. É o amor fraternal, sem fingimento e ardente. E ainda em 1 João, o verso 20 do capítulo 4, diz: se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? O amor ardente entre os irmãos é aquele em que nós colocamos energia para acontecer. E além disso, esse amor é preciso acontecer até mesmo por aquelas pessoas que nós não queremos amar. Até mesmo por aquelas pessoas que nós julgamos serem menos dignas de amor, menos dignas do nosso amor, seja pelo motivo que for. É necessário pensar nisso porque o próprio Deus nos amou. Ele disse: nisso consiste o amor. Eu os amei. Ele nos amou. E nós somos indignos do amor do nosso Deus. Nós não merecemos o amor dele. Da mesma forma, nós devemos amar o nosso irmão, até mesmo aquele que nós julgamos não serem dignos ou que fizeram algo contra nós. Um comentarista bíblico fala que um dos marcos da novidade que invadiu e invade o mundo a partir da vinda de Jesus Cristo é o amor. É um sinal que caracteriza os discípulos de Jesus.
O amor fraternal é um sinal que deve nos caracterizar. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Jesus fala sobre esse amor também. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Então, mais uma vez, a eternidade é refletida nos nossos dias com um amor sincero entre os irmãos, com um amor fraternal. E ainda sobre o amor, Paulo também fala sobre isso, no conhecidíssimo capítulo 13 de 1 Coríntios. Sem amor, nada adiantaria. E ele fala também sobre esse amor aos Efésios. Ele fala sobre o amor sacrificial do marido para com a esposa. E para explicá-lo, ele cita que ninguém odeia o próprio corpo, mas alimenta e cuida dele. A gente sabe que isso é uma verdade. Nós não odiamos o nosso próprio corpo. Nós nos alimentamos todos os dias, cuidamos do nosso corpo. Então, da mesma forma, Cristo cuida da igreja e nós somos membros do seu corpo. Essa é a nova existência que nós fomos colocados. Então, se somos membros uns dos outros, amemos os nossos irmãos como a nós mesmos. Amém? Então, lembremos no que consiste o amor, esse amor que nós falamos agora. Ele nos amou. Assim, devemos amar uns aos outros. Esse é o alvo daqueles que tiveram seus corações invadidos pela eternidade ao crer em Jesus Cristo. Que o amor puro, que o amor sincero, que o amor ardente e de atitude seja uma realidade na nossa igreja, seja uma realidade na nossa família, seja uma realidade com os nossos amigos, seja uma realidade também com aqueles que nós nem conhecemos. Então a eternidade é refletida com um amor sincero entre os irmãos. Estejamos firmados na eternidade. Vamos ler agora o verso 23. Diz assim: pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque a vida é eterna e viva a palavra de Deus. Em segundo lugar, sobre a eternidade é uma realidade para aqueles que nasceram de novo, a nova vida. A eternidade é uma realidade para a gente, amém? Então, primeiro, Pedro nos dá um motivo para a gente poder exercer esse amor do qual ele falou no versículo anterior. Pois fostes regenerados, ou pois vocês nasceram novo. Esse amor só é possível e só é esperado que aconteça da forma correta com aqueles que nasceram de novo pela viva e eterna palavra de Deus. Aqueles que foram regenerados. Jesus declarou essa nova vida espiritual como necessária para a entrada do homem no reino de Deus. Evangelho de João, verso 3, capítulo 3, verso 3. Jesus diz: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus disse: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode não pode entrar no reino dos céus. Ele disse isso para Nicodemos. Nicodemos era um dos principais homens dos judeus. E a reação de Nicodemos, gentil, foi de espanto. Ele disse: Jesus, como pode um homem velho nascer de novo? Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Mas Jesus não estava falando de um novo nascimento de carne. Ele estava falando de um novo nascimento espiritual. Jesus responde e diz a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando da regeneração, da nova vida, do novo nascimento. E essa é uma nova Gênesis, um novo começo. E essa nova vida é iniciada na nossa conversão. Certamente você deve lembrar o momento da sua vida em que a palavra de Deus produziu efeito no seu coração. E o Espírito Santo lhe convenceu que aquilo era verdade, que você precisava viver daquela forma, precisava mudar alguns hábitos, precisava, na verdade, mudar muitos hábitos e recorrer aos pés de Jesus Cristo, pedir perdão a Jesus. Esse é o momento da nossa conversão, esse é o início da regeneração. Então, nós somos convencidos pelo Espírito Santo do grande amor de Deus por nós ao enviar o seu Filho Jesus
para solucionar o problema do nosso pecado. E Pedro fala mais sobre essa nova vida, ainda no verso 23. Ele diz: vocês não nasceram de novo para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. E o motivo dessa vida durar para sempre, porque ela vem da eterna e viva palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode ser um instrumento para pecadores como nós, conhecerem a graça de Deus e se arrependerem. E Tiago confirma isso sobre a palavra de Deus, dizendo que, segundo o seu querer, o próprio Deus nos gerou, nos deu vida pela palavra da verdade, pela sua palavra verdadeira. E Hebreus fala sobre o poder dessa palavra. Diz que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre alma e espírito, entre juntas e medulas, e traz à tona os desejos e os pensamentos mais íntimos. É por essa palavra viva e poderosa que nós somos regenerados. É por essa palavra verdadeira. Em outra versão, desse mesmo verso 23, fala que fomos regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Vamos entender isso. Ser gerado para uma vida corruptível diz respeito ao nascimento do ventre da nossa mãe, a própria criação humana. Isso não é pejorativo. É o ciclo dessa vida, da vida humana. Somos gerados do ventre da nossa mãe para uma vida que logo se findará, para uma vida que logo terminará aqui na terra. Mas Pedro diz: a vida gerada pela palavra de Deus vem de semente incorruptível. Esta não pode ser destruída. Essa é eterna. Assim como é eterno aquele que derramou a sua graça sobre a humanidade, enviando aquele que é a própria palavra, o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória unigênito do Pai. Essa palavra, a palavra de Deus, tem o poder de doar vida, de gerar vida àqueles que antes estavam mortos. A palavra de Deus nos deu vida, que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, como pode um homem adulto nascer de novo? Trata-se de uma nova vida espiritual, vida do próprio Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, a verdadeira nova vida não pode ser destruída, porque ela vem da viva, poderosa, graciosa, cortante, eterna e permanente palavra de Deus. Isso é motivo de grande alegria. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Romanos, fala sobre essa alegria. É bem conhecido da gente, o capítulo 3, verso 23 de Romanos, diz: todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. E o 24 soluciona isso. Diz: mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. No capítulo 3, Paulo explanou todo o evangelho da graça. E esses 2 versículos resumem isso. E no capítulo 4, ele vai falar sobre a alegria dessas pessoas que foram alcançadas por Jesus e que tiveram seus pecados perdoados. Ele diz: como são felizes aqueles que têm os seus pecados perdoados. Como são felizes aqueles cuja desobediência o Senhor não leva mais em conta. E ele fala mais: essa felicidade é tamanha porque essa salvação veio pela fé. Ele diz: um trabalhador, no final do mês, de trabalhar, de fazer o seu serviço, recebe o seu salário e ele é feliz por aquilo, porque ele trabalhou por aquilo. A alegria da salvação é muito maior porque nós não trabalhamos. A salvação vem exclusivamente pela fé, fé no sacrifício suficiente de Jesus Cristo. Por isso é uma grande alegria. E essa fala de Paulo sobre a alegria dos que tiveram seus pecados perdoados não foram palavras só de Paulo, foram palavras do rei Davi. Davi, rei, pecador, adúltero, como nós conhecemos a sua história, assassino, chegou aos pés do Senhor. Nós vemos no Salmo 51, pedindo misericórdia, dizendo ao Senhor: Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. Renova a alegria da minha salvação, cria em mim um espírito reto, renova em mim um coração novo. Então, Davi recebeu o perdão do Senhor e saltou de alegria. Isso está no Salmo 32,
verso 1 e 2. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva mais em conta, cuja consciência é sempre sincera. Então, como somos felizes porque fomos alcançados pelo amor de Jesus Cristo e fomos perdoados por nossos pecados. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, a eternidade é uma realidade, é um fato para aqueles que nasceram do Espírito Santo de Deus. Nós nascemos para a verdadeira nova vida e essa não pode ser destruída. Estejamos firmados na eternidade. Vamos ler o verso 24. Diz o seguinte: pois os seres humanos são como um capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Em terceiro lugar, sobre a eternidade resiste à brevidade da vida humana. A eternidade resiste à forma passageira que nós estamos aqui. Um dos poucos consensos da humanidade é a certeza da morte. Você pode estar conversando com alguém que discorda da sua opinião política, da sua opinião esportiva, religiosa, tudo. Mas vocês certamente concordarão que a morte é uma certeza. Cedo ou tarde, ela acontecerá. Isso é uma verdade porque a vida que veio do ventre da nossa mãe é finita. Esse versículo fala sobre a brevidade da vida humana e compara com a natureza. Nós estamos numa região seca, né? Litoral, na verdade, mas a gente tem o quente e o frio, o inverno e o verão. Mas nas regiões de clima temperado, na primavera, as flores brotam, as flores embelezam os campos, perfumam os campos e preenchem esses campos. Mas quando chega o verão, a glória, a beleza dessas flores é destruída. E Pedro, essas palavras que Pedro trouxe no verso 24, são de Isaías. Vamos ler Isaías, capítulo 40, versos 6 a 8. Pedro contrasta a brevidade da vida humana com a natureza. Ele diz o seguinte, citando Isaías: uma voz disse, clame. Eu perguntei, o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como capim. Sua beleza passa depressa como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece com os seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, o contexto de Isaías é importante para que veja a profundidade desse versículo. Isaías estava falando ao povo exilado, que estava nas mãos de uma nação inimiga, ao povo que estava morrendo, ao povo que estava vendo essa vida terrena se esvaindo, acabando rapidamente na sua frente. E ele diz: o capim seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E da mesma forma, Tiago enfatiza a nossa brevidade. Tiago diz que nós somos vento passageiro, que logo se dissipa. Nós somos como a neblina que aparece por um pouco de tempo no amanhecer e logo se dissipa. E ele soluciona, ele diz o que a gente deve fazer diante disso. Ele diz, ao invés de você dizer, irei a tal cidade, lá terei lucro, farei isso ou farei aquilo, deve dizer, se o Senhor quiser, eu não só estarei vivo, como eu farei isso ou aquilo. Então nós somos breves, nós aparecemos por um pouco de tempo aqui nessa terra e logo desaparecemos. Então tudo isso diz respeito à vida humana, a essa vida corruptível, essa vida que pode ser destruída. O homem é uma criatura que se resseca, que se esvai, que morre. Então todos nós, nascidos de semente corruptível, do ventre da nossa mãe, somos frágeis, mortais e perecíveis. Eu falei do plano de fundo de Isaías, um povo que estava exilado. O plano de fundo de Pedro também é um povo que passava por perseguição. No versículo 1 nós vimos que era o povo, os eleitos, que estavam sendo perseguidos em algumas cidades. Tiago também fala ao povo da dispersão, o povo que também estava sendo perseguido. Então é um povo que estava vendo na sua frente suas vidas se acabando. Talvez a gente vive um dia após o outro e talvez não perceba o quão finita é a nossa vida. Como alguém próximo
morre, ou quando alguém próximo está muito doente, isso vem às nossas mentes. Mas nós devemos viver, quando estiver tudo bem, um dia após o outro, lembrando que amanhã podemos não estar mais aqui, porque essa vida é passageira. Mas, e é justamente por isso que os nossos olhos devem estar fixados na vida que vem de semente incorruptível, porque essa é eterna, essa não murcha, essa não se esvai, essa é permanente, porque ela vem da viva e eterna palavra de Deus. E também Jó, em meio à sua grande aflição, nós sabemos, ele também falou sobre a fragilidade dessa vida. Jó 14, verso 1, diz o seguinte: como é frágil o ser humano, sua vida é breve e cheia de aflições. Como uma flor nasce e depois murcha, como uma sombra passageira some depressa. Então, esse é o sentido dessa vida. Esse é uma verdade sobre essa vida. É passageira. Aparece por um pouco e logo desaparece. Hernando Dias Lopes diz que o melhor da nossa beleza, o melhor do nosso poder nessa terra é tão vulnerável quanto a flor do campo e tão perecível quanto a relva, quanto a grama. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, irmãos, essa vida passará. Mas o nosso novo nascimento foi e é para uma vida que não poderá ser destruída, a vida eterna. Qualquer glória desse mundo, qualquer beleza desse mundo, qualquer poder desse mundo não pode ser comparado com a glória que há de vir. Glória a Deus por isso. O capim seca, as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Que estejamos firmados nessa viva e eterna palavra. Vamos ler o verso 25. Para completar. Diz: e essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Em quarto e último lugar, sobre a eternidade veio a nós pelas boas novas de salvação. É o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. O Espírito Santo de Deus promoveu essa palavra. Ele promoveu a palavra falada a Isaías, no século 6 a.C., promoveu a palavra falada por Pedro, no primeiro século, e promoveu que essa palavra dita fosse passada, trazida até nós nos dias de hoje. São as boas novas de salvação, são as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ler o verso 12 desse mesmo capítulo de Pedro. Diz o seguinte: foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. Eles são os profetas que anunciavam o Antigo Testamento. E agora essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Eles são os profetas que haviam profetizado sobre Jesus. Havia profecias sobre os sofrimentos de Cristo, sobre as glórias do seu reino. Naquela época, houve conforto, houve esperança para o povo, mas os principais destinatários das boas novas somos nós, sou eu e você. Naquela época era promessa, Jesus Cristo foi prometido, mas para nós foi cumprido. Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. Essa foi a palavra pregada aos leitores do Pedro, foi a palavra passada a nós por meio da ação do Espírito Santo de Deus. E o final desse versículo é muito interessante. Diz que as boas novas é algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. A ideia desse versículo é que os anjos anseiam examinar e conhecer mais sobre as coisas que vão acontecer. É como uma curiosidade santa de se deleitar nas glórias do reino de Jesus Cristo. À medida que os fatos vão acontecendo ao longo da história, à medida que as promessas de Jesus vão sendo cumpridas na vida dos cristãos ao longo da história. Então, o teor dessa novidade é uma novidade excelente, que até mesmo os anjos, seres celestiais, anseiam observar. São as boas novas de salvação que alcançaram o meu e o seu coração. Então, nós devemos nos considerar privilegiados de sermos participantes da glória de Jesus Cristo, participantes dessas boas novas, por termos sido alcançados por essa palavra. E o verso 25 diz: esta palavra vos foi anunciada, ou vos foi evangelizada. Então,
diz respeito ao Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça. Tendo sido pregada a nós, trazida até nós, não é uma palavra distante. É uma graça bem presente, uma graça dada por Deus, que podemos conhecer no Evangelho. Sobre isso, um comentarista bíblico fala que não há a menor necessidade de subirmos aos céus em busca de Cristo para lhe perguntar sobre essa verdade, ou descermos no mundo dos mortos para perguntarmos a qualquer outra pessoa. Pelo contrário, a palavra de Deus está bem perto de nós. É uma graça bem presente, que nos foi anunciada, que nos foi evangelizada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, são as boas novas de salvação que alcançaram o meu e o seu coração e o preencheram de eternidade. É a mesma palavra falada por Isaías, é a mesma palavra de Pedro, é a mesma palavra que chegou até nós. A palavra de Deus permanece para sempre. Glória a Deus por isso. Então, estejamos firmados na eternidade. O ontem já é memória. Aquilo que nós falamos no início, as boas memórias, as memórias ruins, tudo ficou no passado. A grama seca, a flor murcha, a vida passa, nosso corpo enfraquece, as certezas humanas desmoronam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Hoje nós refletimos sobre uma vida que não pode ser destruída, uma vida gerada pela viva e eterna palavra de Deus. Nós fomos purificados pela verdade, regenerados pelo Espírito e inseridos numa nova existência do corpo de Cristo. Esse corpo tem um sinal importantíssimo, é o amor fraternal. A eternidade é refletida com amor sincero entre os irmãos. Então amemos sem reserva, tenhamos um amor puro, sincero e ardente pelos nossos irmãos e por aqueles que nós não conhecemos. Além disso, a eternidade resiste à brevidade da vida humana. Como falamos, somos capim, a nossa beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A eternidade é experimentada por nós, por aqueles que nasceram de novo. Como pode um velho nascer de novo? Trata-se de uma nova vida espiritual, vinda de uma semente incorruptível, semente essa que não pode ser destruída, porque é a viva e eterna palavra de Deus. E a eternidade nos alcançou pelas boas novas de salvação. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa vida gerada em nós, essa vida que a gente carrega, a nova vida, carrega os traços todos os dias, os traços que durarão para sempre. Nós somos chamados a viver pelos dias que serão para sempre, que jamais serão fim. Não fomos chamados para viver por esses dias, ou apenas por esses dias que se apagam. Por isso, não vivamos, meus irmãos, como aqueles que foram gerados apenas pela carne, por essa carne, mas vivamos como aqueles que foram gerados pela viva e eterna palavra de Deus. Não amemos com reservas, amemos os nossos irmãos com amor puro, com amor ardente. E não nos prendamos ao que parece, ao que logo se esvai, aquilo que perturba a nossa mente, dia após dia. Não nos prendamos a isso. Vivamos como quem foi gerado pela palavra de Deus. A eternidade já começou. A viva e eterna palavra de Deus retira os nossos olhos da brevidade dessa vida, da brevidade da vida e os fixa na eternidade. Para terminar, vamos ler Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Verso 1 ao 4. Diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi na cidade santa a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Assim será a eternidade. O próprio Deus estará no meio da cidade. Não será preciso luz, não será preciso sol, porque ele brilhará por toda a eternidade.
Glorifiquemos o nome do nosso Deus, exaltemos o nome dele, por termos sido alcançados por essa viva e eterna palavra, que nos doou uma vida que jamais terá fim, a vida eterna. Glória a Deus por isso. Vamos orar nesse momento. Vamos ficar de pé para orar ao nosso Deus. Pai Santo e amado, eu te agradeço pela tua poderosa palavra. Eu te agradeço por ter Deus que o alcançou e convenceu cada um que está aqui do seu pecado, e convenceu que ele era, que ela era, que eu era, que somos extremamente necessitados do Senhor, absolutamente necessitados do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos gerou para uma vida eterna, para uma vida que não pode ser destruída. E eu te peço misericórdia, meu Pai, enquanto ainda estivermos nesse mundo de aflições, nesse mundo que é para uma vida que seca, que se esvai, que murcha. Nós somos finitos. Enquanto estivermos aqui, ainda haverá tristeza, haverá morte, haverá dor. Mas que a nossa esperança esteja pautada naquela vida que será eterna, em que passaremos a eternidade glorificando o seu nome, junto com os anjos, os seres celestiais. Glória ao teu nome por isso, meu Pai. Obrigado pela tua viva e santa palavra. Obrigado por produzir o devido efeito nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que o Senhor possa abençoar você que está mexendo abertinho com esta palavra. Que o Senhor continue te abençoando, te dando entendimento, sabedoria. Pode ser sincero, meu irmão. Vamos meditar nessa palavra, que nós possamos analisar o nosso coração, no nosso íntimo, o que nós estamos fazendo para o Senhor. Se o que nós estamos fazendo está de acordo com o que o Senhor foi mandado fazer. Porque a palavra dele, como foi dita, é viva e eficaz. E ela muda todo dia. Todo dia nós temos uma palavra. Todo dia nos acordamos. Muitos não acordaram. E muitos não dormiram e não acordaram e não estão com o Senhor. Né? Nós sabemos que nós temos que estar preparados todos os dias da nossa vida para poder, mesmo dormindo, escutar a trombeta do Senhor. E quando escutarmos a trombeta do Senhor, nós estaremos lá naquela cidade que todo mundo quer conhecer. Amém? Aleluia, Jesus. A Simonete estará dando os avisos da semana. Amém, amados. Glória a Deus. Graças a Deus por esse momento, né? Que louvor ao nosso Deus. Eu fiquei encarregada por passar os avisos da semana. Na quarta-feira, irmãos, nós temos aqui um culto de oração e adoração e oração. Culto que temos um momento de oração, temos também o estudo da palavra do Senhor. Eu costumo dizer que é um culto bem aconchegante, que a gente está aqui pertinho, está juntinho. O Senhor tem abençoado. Se você tiver a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, quarta-feira, às 7h30, venha para estudarmos juntos a palavra do Senhor, ouvirmos a respeito daquilo que Ele tem para falar conosco. Na quinta-feira também temos uma reunião aqui na igreja, às 15 horas, uma reunião de oração, um ciclo de oração. Se você não está trabalhando, está de férias, não está sem estudar, então venha também aqui. Tem umas de oração, tem uma pessoa, né? E para você também se juntar e clamar ao Senhor, clamar pela bênção do Senhor, pela presença do nosso Deus. No sábado, ele está retornando a nossa célula jovem, às 18h30, não é isso, Robertinho? A célula jovem não acontece aqui na igreja, é no edifício quase aqui em frente da igreja. Se você precisar de alguma informação, Robertinho pode passar. E os jovens também têm um Instagram, que é o @ImbebJovem. Então vocês também podem mandar uma mensagem lá, se precisar de qualquer informação. E vocês vão ser muito bem recebidos, né? Os jovens também têm aquele momento especial só deles. No domingo de manhã, também nós estamos retornando, glória a Deus, a nossa escola bíblica dominical. Irmãos, nós temos sala de adultos, temos sala de jovens, temos salinha para as crianças. Se no domingo de manhã
você está em casa, não vá para a praia, não está chovendo, venha para cá, depois você faz outras coisas. Mas em primeiro lugar, coloca aprender a palavra do Senhor, conhecer ao Deus a quem você serve. E isso a gente faz aqui na Escola Bíblica Dominical, juntos na nossa classe. Então você está convidado, a gente pediu para a Bernadette, a missionária, que é a coordenadora, não pôde estar aqui hoje à noite, mas pediu para avisar que os adultos eles vão ter uma revista específica nesse semestre. E se os irmãos tiverem interesse em adquirir, nós temos aí uma quantidade para os irmãos. O valor é de R$10. E aí vocês podem me procurar no final do culto. E aí a gente explica direitinho, certo? Porque a gente já vai começar com o conteúdo na próxima aula. Vocês já vão estudando em casa para já chegar afiadinho para o professor quando ele perguntar, já vai saber de tudo. Amém? Certo. E então, no domingo à noite, nós temos nosso culto de celebração ao Senhor, mais uma vez, se Deus quiser. Se o Senhor não tiver voltado, ou se Ele não tiver nos celebrado por assim, estaremos aqui para a glória do nosso Deus. Amém? Então, esses são os avisos. Aleluia, Jesus. Vamos ficar de pé para nos orarmos, nós irmos para a nossa casa. Amém? Maravilhoso Deus, estamos mais uma vez na tua presença, Senhor, pedindo, Senhor. Toma este irmão em tuas mãos, Senhor, leve até em casa, Senhor. Que esta semana, Senhor, seja uma semana abençoada, Senhor. Onde o irmão pisar a planta dos teus pés, Senhor, vai quebrando todo laço, toda a seta que o inimigo esteja preparando. Que esta semana seja uma semana abençoada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa semana a todos. Se está voltando, sim.